Livro de Ruth, capítulo 1. Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou ao campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesses filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que vós mesmas. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua nora, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afastes de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Me faças assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: Não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas.
Livro de Rute, capítulo 2. Rute respiga nos campos de Boaz. Rute vai buscar espigas. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Rute, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? Respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Boaz fala a Rute benignamente. Então disse Boaz a Rute: Não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Porque achei graças em teus olhos, para que faças caso de mim, senão sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo, até a tarde debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado.
Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua sogra, à sua nora: Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Rute a Moabita: Também ainda me disse: Com os moços que tenho, te ajuntarás até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora, Rute: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua nora, com a sua sogra. Rute capítulo 3. Rute segue o plano de Noemi. Rute vai deitar-se aos pés de Boaz. E disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, unge-te e veste as tuas vestes e desce à eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: Tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Boaz promete a Rute casar com ela. Sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, eis que uma mulher jazia a seus pés, e disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Rute, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendito sejas tu do Senhor, minha filha, porque melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é muito verdade que sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes de que pudesse um conhecer a outro, porquanto disse: Não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: Dá cá o roupão que tens sobre ti, e segura-o.
E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhe a pôs em cima. Então entrou na cidade, e veio a sua sogra, a qual disse: Como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse mais: Estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: Não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: Sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Livro de Ruth, capítulo 4. Boaz casa com Ruth. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. Eis que o remedor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: Ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remedor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, e a vendeu. E disse eu: Manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: Toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se hás de redimir, redime-a. E se não se houver de redimir, declara-mo, para que o saiba. Pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: Eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remedor: Para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, e da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Racal e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a ti já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te dê desta moça. Ruth dá à luz a Obed, avô de Davi. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição. E ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi:
Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Hezron. Hezron gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou Boaz. E Boaz gerou Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi.